Há muitos temas pra ser tratados, e o primeiro que eu queria tratar, na verdade, nem é o que o Riso já botou aí na tela. Opa. Eu quero começar com o André Surak versus Kim. Porque é o seguinte, o Kim protocolou um importantíssimo projeto, e assim, é importante, e vem galera ficar falando, não tem tanta coisa a se preocupar. Eu justamente ouvi uns retardados em comentários de notícias no Metrópolis, tipo, não, tanta coisa pra se preocupar, olha o que o deputado está protocolando. Sendo que, hello, seus retardados, vocês estão falando do Kim, tá? Vocês querem temas macro importantíssimos? É o Kim que tá tocando aí, recolhendo as assinaturas pra PEC que ataca os privilégios judiciários. É o Kim que tá colhendo assinaturas pra projetos que basicamente resolvem assuntos ligados à segurança pública. Os principais projetos do Brasil, se for pegar, que estão tramitando na Câmara, que precisam de assinaturas pra tramitar e que andam, os relatórios mais importantes dos últimos anos, todos saíram da mão do Kim Kataguiri. Aí falar que o Kim não toca coisas importantes, ora, vai cobrar o seu deputado débil mental que não assinou, por exemplo, a PEC do Kim ligado ao combate a privilégio no alto funcionalismo, que é necessária e a maior parte dos deputados não assinou. Então quer ficar fingindo que não, eu sou muito inteligente, então esse projeto do Kim é um projeto desnecessário, tá? Começa já com uma leitura burra, porque vocês não sabem quem é o Kim Kataguiri. Então vocês estão falando do melhor deputado, o deputado mais completo que tem em Brasília. Então baixa a bola, assim, baixa muita bola quem tá indo criticar, porque você só tá fazendo um papel de burro. E na verdade não é que você tá fazendo um papel de burro, você tá interpretando a si próprio, né? Um cara que comenta isso é burro estrito sensu, tá? Coisa número 2, o projeto é importante, o projeto é necessário, o projeto faz parte de uma adoção, de uma linha que nós estamos fazendo. A gente tem que voltar, me arruma, por exemplo, do terceiro fascículo do livro amarelo. Vamos entender, uma das coisas que nós estamos falando há bastante tempo é, para salvarmos o Brasil, nós precisamos criar vínculos comunitários, boas comunidades. O que significa criar boas comunidades? É criar boas cidades. O que significa criar boas cidades? É criar bons espaços de convivência, tá? Que valorize as pessoas e que valorize o local onde elas moram, tá? O Brasil, especialmente nas grandes cidades, tá? Ele apresenta degradação em todos os bairros. E como essa degradação se manifesta? Rua suja, rua quebrada, falta de árvores, falta de convivência e falta de segurança. Então vocês estão vendo as consequências. Tum, tum. Aí o que você tem nisso? Começa a ter morador de rua, cracudo e prostituta. E não adianta falar, ai não, eu já vi uns retardados, é crime sem vítima. Teu cu que é crime sem vítima. Vai morar num bairro, tá? Que as ruas, todo ao redor, começam a ser ponto de prostituição. A casa desvaloriza, tudo desvaloriza. Então os imóveis, as pessoas que moram ali, as pessoas que têm negócio, veem seus negócios desvalorizados. Mesma coisa com o craqueiro. Também não é um crime sem vítima ser um cracudo? Ué, cracudo é um crime sem vítima, né? Ele tá usando o crack nele, sim. Veja o bairro, veja o que acontece com as pessoas que moram ao redor. O que acontece? Aquele bairro vira um lixo. Então, não tem que ter no meio da rua craqueiro andando, sacou? Não tem que ter morador de rua morando debaixo de uma marquise. Ai, que bonito. Não, e não tem que ter prostituta fazendo ponto na rua. E ninguém aqui é moralista. Ninguém aqui vai ser moralista com porcaria nenhuma. Cara quer sair com a do job, que agora virou moda, assim, os do job. Até depois eu vou fazer uma reflexão sobre isso, tá? Porque a prostituição é uma coisa que naturalizou totalmente. Não existe tabu mais sobre prostituição. Mas assim, tem moralismo nenhum com isso. Problema nenhum. Agora, vão pra uma casa de prostituição. Vão para um prostíbulo. Atenda pela internet. Ficar fazendo ponto no meio da rua, desvalorizando o imóvel e as casas das pessoas. Fazendo com que criança, a mãe não possa sair com a criança no meio da rua porque tá uma porra de uma mulher com seminu ali, ou um travesti seminu fazendo ponto, e aí um monte de marmanjo vagabundo, na luz do dia, indo lá contratar o serviço, toma banho. Aí vem gente criticar, ora, você quer criar comunidades decentes? Comunidade decente não tem prostituta fazendo ponto, não tem morador de rua morando no meio da rua, e não tem craqueiro. Não tem craqueiro. O bairro tem que ter uma boa poda, o bairro tem que estar limpo, tem que estar arborizado, bem iluminado, com polícia ou guarda civil fazendo a ronda, e sem puta, craqueiro e morador de rua. Isso é um bairro bom. Mas no Brasil, as coisas são tão invertidas que conservadores, eu vi, os bolsonaristas agora defendem que tenham prostitutas morando na rua. Eu quero ver um bolsonarista falar, quando ir lá na rua dele, aí colocar prostitutas e travestis na frente da casa dele. Aí ele volta a ser moralista. Porque no fundo, né? Ou não, né? Ou é capaz ele sair, ele vai escolher uma das duas opções. A gente já sabe qual que o bolsonarista sempre escolhe, né? O anjo, né? O bolsonarista sempre vai escolher o anjo. Mas aí vem esses caras, porque o projeto é do Kim. Ou talvez porque o bolsonarista é um loser, né? E precisa ficar
fazendo uso desse tipo de recurso aí pra poder, vamos dizer, atender os seus prazeres pessoais, né? Então, vamos ser honestos, isso é uma puta de uma babaquice da parte de quem tá criticando e uma burrice. E o projeto Kim vem dentro de uma linha que é muito importante, que é o seguinte: nós estamos aqui em São Paulo, tá? Através do Rafael Minato, que foi chefe de gabinete do Kim, administrando uma subprefeitura. Ele tem a lista de reclamações dos moradores, gente que paga IPTU alto pra caramba, e no Brasil existe essa excrescência que deveria acabar, que é IPTU. IPTU é uma excrescência, é um absurdo. Então o sujeito paga um IPTU e aí o poder público não faz nada, enquanto pessoas vão lá vender o próprio corpo na frente da casa dele ou do lado da casa dele, desvalorizando o imóvel dele, fazendo que ele não consiga sair na rua, que uma criança não possa sair na rua, porque uma mulher decidiu fazer um ponto lá e um filho da puta vai lá e vai contratar o serviço dela no meio da rua. Ai, isso é crime sem vítima. Já falei, isso é argumento de burro, argumento de débil mental, que isso é crime sem vítima. E aí o cara paga o IPTU, mas o bairro dele tá destruído. Pô, que sacada, hein? Que legal. Legal uma ova, galera. Isso é filha da putagem. Filha da puta. E os caras que são contra o projeto são filhos da puta. Esse é o argumento, é filho da puta. Desculpa o palavrão, entendeu? Ninguém de bom senso vai achar isso. Porque tente imaginar um bom bairro. Vai, imagina um bairro bom. Tem craqueiro num bairro bom? Não. Tem prostituição no bairro bom? Não. Tem morador de rua no bairro bom? Não. Esses são problemas que precisam ser resolvidos, são chagas sociais. Não tem que ter chaga social em lugar nenhum. Não tem que ser resolvido o problema. Quer se prostituir? Use outros meios, mas definitivamente não na rua dos outros. Que isso? O fato de direitistas irem contra mostra que a direita brasileira é patética. Não à toa a direita brasileira tá ali, igual aqueles retardados do Brasil Paralelo, que eu sempre falei que eram retardados, e às vezes a gente tinha que ter um cuidado, né? Porque o Arthur vendeu essa bosta por um tempo, então a gente tinha que, veja só, aquela bosta do Brasil, porque eu conheço, eles são os retardados, entendeu? Que estão vendendo enganação pros outros, agora hoje estão fazendo lobby pró-Putin. Então lá no Twitter fazendo, então a direita brasileira tá nessa, precisa fazer lobby do Putin, precisa falar do bem de Putin, não sei o quê. É isso que a direita brasileira, e aí não sabe, não tem mais posição, não tem programa, não tem nada, né? Então, sei lá, o MBL entrou com o projeto, só contra, Vocês nem sabem o que vocês estão falando, então assim, e não venham acusar de moralismo barato. Ninguém aqui tá com moralismo. Agora, ninguém quer prostituição na frente da sua casa. Veja, eu infelizmente vou falar que quem é carioca pode citar, tem as avenidas que tem as mulheres que ficam se prostituindo. São Paulo tem vários lugares. Ali no bairro Interlagos, descendo a Avenida José Carlos Passe, um bairro residencial, tem criança passeando, fica um monte de prostituta seminua no meio da rua e um monte de cara. É errado, pô. É errado o cara, é errado a prostituta. Indianópolis, Avenida Indianópolis em São Paulo. Uma avenida que é pra ser valorizadíssima. As casas são desvalorizadas porque ali é um gigantesco ponto de prostituição. Tá errado, pô. Tá errado. E assim, falar o óbvio virou tabu ou virou, nossa, que polêmico, o Renan tá falando óbvio. O Kim entrou com um projeto que é óbvio. É óbvio o projeto. Que é isso? Que é isso? Coisa de retardado, galera. Vamos lá. Vamos ver o que a André Sourac, né? Assim, os defensores, os ofensores do projeto não podiam escolher um porta-voz melhor do que essa mulher que faz vídeo com o próprio filho, né? Essa aberração, que ela é uma aberração, só que ela é uma aberração representante dessa cultura que a gente enfrenta. Não imagine que um André Sourac, um Uruan estão descontextualizados. Eles estão completamente dentro do mesmo contexto. Eles são parte de uma elite de artistas e formadores de opinião, defensores do absurdo num país que perdeu completamente a ordem. Então, como não tem ordem, a André Sourac tem direito a ter uma opinião e essa opinião é ouvida. A gente vive num país em que uma mulher que faz filme pornô com o próprio filho, ela tem uma opinião e as pessoas querem ouvir, e as pessoas querem ouvir mesmo, sabe? É um país de gente doente, é um país de gente com graves problemas, então, deixa eu ver, a André Sourac tem uma opinião, então vamos ouvir a opinião dela. Acabei de ver uma notícia que tem um deputado fazendo um projeto de lei pra proibir as garotas de programa a trabalharem na rua. Sabe, eu fico pensando, com tanta coisa pra se preocupar no país... Ai, que argumento, né? Que argumento. Ô, sua retardada, você sabe a lista de projetos do Kim Kataguiri? Você sabe a qualidade do trabalho legislativo dele? Sabe quantos projetos ele aprovou? Quantos relatórios? Pra fazer essa... Porque, sabe aqueles argumentos? Eu vou te falar, aquele argumento de tiozão, tipo, que eu ouvi... Que países! Tanta coisa pra se preocupar. Tanta coisa pra se preocupar o quê, o André Sourac? O quê? Você sabe quais são os temas que realmente tem que se preocupar? O argumento dela é tipo aqueles assim... por que não se preocupa com as verdadeiras prostitutas que estão no Congresso Nacional? Sabe aqueles chavões? Aí põe um rato, sabe? Esses ratos que estão destruindo o Brasil. Argumento de assim, senso comum de retardado. Vamos lá. Pessoas que precisam trabalhar. Pessoas humildes, que de repente não têm condições. Pô,
deixa eu te falar, um traficante também pode usar esse mesmo argumento. Um traficante pode usar o mesmo argumento. E eu posso usar, não pra trabalhar, mas, por exemplo, um craqueiro não merece um espaço de recreação? Uma pessoa com uma vida sofrida que só quer ficar na dele, no chão, usando a pedrinha dele? Ué, um país são pessoas sofridas também. Sustentar a família que procuram, através da prostituição, o seu sustento, o pão de cada dia. E vem esses abençoados, pra não falar outro nome, se preocupar com isso. E olha que, como diz a Rebeca, né? Amiga, por que você não é de candidato? Eu tô até pensando, tá? Lógico, né? É lógico, né? É lógico que você tá pensando, né? Você é um oportunista. Eu não posso nem comentar, né? Mas assim, não esperaria nada diferente. Essa perseguição com as garotas de programa, eu seria a primeira a lutar pelo direito delas. Sim. Principalmente de que elas possam Vamos lá. se aposentar. Ter seus direitos respeitados, poder financiar uma casa, abrir uma conta num banco, pagar seus impostos. E outra, quem procura a rua muitas vezes são os travestis, porque não tem casas que eles possam trabalhar, que acolham eles, né? Elas. Então, errou o pronome, hein? É muito injusto, né? Não, é muito injusto. Então, assim, os bairros têm que aceitar. Então, a pessoa que tem filho e uma criança vai ter que ter um travesti, né? Mostrando a bunda no meio da rua, fazendo ponto, né? Na frente da casa dele. E não há nada de errado nisso. Afinal de contas, nós temos que lidar com isso. A Andressa Urach, não. Eu não sei onde ela mora, mas eu tenho certeza que não tem traveco ou prostituta na frente da casa dela. Ela não vai querer que desvalorize o imóvel dela. Se ela tiver um comércio, ela também não vai querer. Ninguém quer. Ninguém quer. Vamos ficar falando as coisas, vamos dizer, como elas têm que ser. Você não vai ter uma cidade decente, você não vai ter bairros decentes assim. Definitivamente não. Mas definitivamente não. Que conversa de maluco. A gente do céu, o Brasil é um país tão doente, que falar o óbvio é tipo, uma polêmica, hein? Que polêmica? Eu posso usar esse mesmo argumento horrível dela pra defender todo tipo de maluquice. Eu volto a colocar, o craqueiro, cara, é uma pessoa solitária, em geral abandonada pela família, é um homem triste, em geral são homens, né? Um homem abandonado, solitário, que adotou um caminho que levou ele à marginalização, e o uso da droga é a única maneira que ele tem de enfrentar um mundo que é hostil a ele. E a gente vai ficar punindo ele, ele tá fazendo mal a alguém? A gente tá punindo ele? Então eu vou nesses argumentos, e aí você destrói qualquer ideia de urbanidade, de convivência. Não tem nem urbanidade, não tem convivência, não tem nada, né? Nós temos que, aí aceitando, nós temos que abraçar as chagas sociais. Então você vai, paga um IPTU, que por si só, enquanto imposto, é uma excrescência, é uma bizarrice. Você tem uma propriedade, mas no fundo você aluga a sua própria propriedade, o governo é dono da tua propriedade. Aí você paga o IPTU, e aí vem, junta lá, fazer um ponto de prostituição ali do lado. Você vê seu imóvel desvalorizado. E se você for reclamar, você tá, como é que é? Marginalizando mulheres. Não tá, mas porra, cada um na tua. Você tá pagando IPTU, você não é obrigado a ser prejudicado, ou você não é obrigado a conviver com algo que você considera imoral. Crianças não podem conviver com isso. Mas que absurdo. E novamente, defender o absurdo virou profissão no Brasil, que é o que esse ser faz aí. Justo, sabe? Muito. Cara, é um absurdo, sabe? É um absurdo. E eu tô pensando seriamente sobre isso, sabe? Seriamente. Sobre me candidatar ano que vem. Pra poder lutar tanto pelos gays, pelo direito dos gays, quanto das garotas de programa, e todas as mulheres, e todas as pessoas que são, de uma certa forma, perseguidas por essa sociedade hipócrita e machista. Só que eu queria participar de algum partido político que fosse centro, não fosse nem direita nem esquerda, sabe? Que eu pudesse fazer os meus projetos de lei sem ninguém ficar interferindo nessa coisa de... Eu acho que tem, mãe. Eu acho que tem. Eu tava falando com isso com a minha mãe. Deve ter, não é possível. Se você conhece algum... Pausa. Veja esse superchat que o Trader JD mandou. Falou: moro na paralela da Avenida Indianópolis, e esta questão da prostituição, tanto na avenida quanto nas ruas paralelas, é um grande problema. Temos desde brigas, sexo na rua, até camisinhas usadas de organização. É isso. Deixa eu te falar, quando eu morava na zona sul de São Paulo, tinha um drive-in na minha rua. Infelizmente. Drive-in é um lugar que não é exatamente um motel, um lugar que os caras param o carro pra fazer sexo. Em geral, o casal faz lá, ou um cara pega uma puta, um travesti e vai, né? E perto de onde eu morava tinha um ponto de travestis. E aí, o que acontecia? Na minha rua, passava diariamente, eu era criança, 7, 8, 9, 10, 11 anos, meus irmãos, vizinhos, você tá jogando bola na rua, aí passava um carro, às vezes com um vizinho que você até conhecia. E aí ele ia lá pro drive-in, assim, olha, o que ele tá indo? Aí tava lá com um marmanjo do lado, ou uma prostituta tal. Quando não, saíam e jogando as coisas. Então minha rua tinha restos de lingerie, camisinha usada, toda sorte de sujeira imunda e escrota, restos de relações sexuais. Você não cria
você não cria uma comunidade decente com isso, entendeu? O fato de nós brasileiros nos acostumarmos com isso é muito sintomático, né? Eu tava... você basicamente vai numa cidade grande durante o carnaval, vai numa moita. É mijo, excremento e você encontra alguém trepando. Vai numa parada gay e a gente trepando no meio da rua. Então a gente tá tentando, né? Parece que é um esforço civilizacional pra gente se descivilizacionar, né? A gente virar bicho. Né, vamos botar energia nisso. A gente não tem que conviver. É errado conviver com isso. Nós não temos que conviver com esta bagaça. Nós não temos que conviver com essa bagaça. Isso é errado. Uma imbecil dessa, que é a André Surak, ela é em si uma aberração, né? É uma aberração. É uma figura que fica buscando atenção na internet, fazendo as coisas mais absurdas possíveis, né? E ela fica agora, ela quer ser deputada dos gays e dos não sei o quê. A André Surak, enquanto aberração, né? E é uma aberração, ela existir como formadora de opinião, ela não liga para as consequências dos atos dela, porque no fundo essas aberrações como ela, elas gostam de falar os absurdos e elas acham que o mundo tem que aceitar sem consequências, elas não ligam para as consequências dos atos delas, entendeu? Elas não têm uma noção de coletivo. No fundo, essas pessoas que gostam de falar em termos muito coletivos são altamente individualistas, são profundamente individualistas, elas não sabem quais são as externalidades das ações delas e como elas influenciam negativamente o mundo ao redor. Na verdade, você pode pegar todos os grandes coletivistas, no fundo são vaidosos, individualistas dos mais extremados. Tanto que eu acho que um bom individualista, no fundo, é um excelente coletivista. E os grandes coletivistas são profundos individualistas, tá? Uma pessoa que tem um argumento individual, né? Por exemplo, um cara que defende a livre empresa, né? O livre trabalhar. Essa pessoa, em geral, trabalha muito bem em conjunto, ela gosta de criar organismos sociais como empresas, comunidades, ONGs, igrejas, e essa pessoa constrói comunidades ao redor dela. Já esses caras estão sempre, eu defendo o povo, a humanidade, as mulheres, os gays, os não sei o quê. Essas pessoas são narcisistas ao extremo e não ligam pra nenhuma consequência dos atos delas. Elas são doentes, essas pessoas, elas têm que ser, essas pessoas não podem dispor de poder, e a gente vive numa sociedade em que essas pessoas dispõem, infelizmente, de muito poder. Fala com o diretor do partido aí pra entrar em contato comigo, porque eu tô a fim de entrar nessa briga, tá? E a mamãe entra pra ganhar, tá? Mamãe, quando entra pra trabalhar, filho, mamãe é top 1 em tudo que faz, tá? Sendo crente, a mamãe é top 1. Sendo criadora de conteúdo, a mamãe é top 1. Sendo deputada. Então, filho, vão ter que me engolir, tá? Vão ter que engolir a mamãe, criadora de conteúdo, lá no plenário, lutando pelas putas. Acabei de ver, mano. Eu não vejo graça mais nessas porras. Eu não acho nem nada, eu acho... É muito difícil ter esperança nisso aqui, viu? É muito difícil. Porque olha só, ela ressoa com um determinado tipo de público, sabe? Ela mesmo sabe, o público dela é gay e feminino. Porque ela é uma celebridade. Ela é tipo, sabe aquela Gretchen? Ela é tipo aqueles memes de gay que você nem entende qual a graça disso aqui, né? Ai, nossa, ai. Outro dia, todo fim de ano vai uma suposta humorista que ela faz uma coletânea dos memes do ano. Eu já vi 2 vezes e eu fico olhando, falei, eu nunca vi esse meme, né? Lógico, é um meme endereçado pra aquela bolha gay. E mulher, uma bolha de fã de diva pop e tal, essas retardadas. Então assim, é um público muito, acho que é o que há de mais retardado, né, vamos dizer, nas pessoas que vivem em locais especialmente urbanos, essa massa de mulheres e gays fãs de diva pop e que veem graça nas coisas, porque são já pessoas muito burras, essa é a massa do eleitorado urbano de esquerda, e essas pessoas vão montando e sustentando esses heróis, né, esses avatares retardados. Então, essa André Surak, ela tá nesse contexto, e ela fica defendendo essas coisas. Então assim, o PSOL vive muito desse tipo de público, né, o eleitorado deles está ali, e é uma merda, uma merda. Agora, Renan, ela tava esperando um convite de um partido do Centrão. Qual partido você acha que mais se encaixaria? Olha, ela sairia pela União Brasil. É a cara do União Brasil. O União Brasil tá buscando celebridades, né? Aqui em São Paulo mesmo, na chapa de vereador do União Brasil, colocaram várias bizarrices, né? Acho que ela teria que ser pela União Brasil de São Paulo. É a cara do União Brasil aqui de São Paulo. União Brasil, faça o convite pro André Surak. Assim, a coisa combina pra caramba. Eu tava vendo, o Eduardo Bolsonaro foi todo feliz, né? Mostrar um vídeo. Não, os Estados Unidos, a civilização americana. Mano, esse cara mete uma civilização americana. Beleza, né, Eduardo? Você é um mongol, mas vamos dar um relaxo aí. Aí ele tava lá, mostrando que lá nos Estados Unidos, na cidade que ele tava, você ia num determinado local que não tinha atendimento, comprar lenha. Aí tem os sacos de lenha, os fardos de lenha. Aí você pegava o fardo de lenha e deixava num canto, acho que era $5, deixava o pagamento ali e levava. Ele falava, olha, vocês imaginam isso acontecendo no Brasil? E qual é a resposta que o Eduardo quer? É lógico que ninguém imagina isso acontecendo no Brasil. É lógico que ninguém imagina que uma pessoa vai oferecer produtos, tá? E falar, pague aqui sem ter ninguém. Óbvio que a maior parte das pessoas vão roubar. Você não vai construir
um bairro, tá? Um bairro construído na base da confiança, tá? Com certos tipos de elementos sociais que sinalizam o erro. Você já viu a teoria da janela quebrada, né? Se você quebra uma janela, você começa a pichar um determinado local, você começa a degradar, e aí o espírito de degradação contamina as pessoas perdem o respeito comum para aquele lugar. Portanto, um lugar que tem uma boa manutenção e que é bem cuidado, as pessoas tendem a respeitá-lo e cuidar mais dele. E elas passam a se respeitar mais. É sensacional isso, né? O respeito comum gera o respeito interpessoal também. Então você vai ter menos violência, inclusive, nesses lugares, né? Agora, quanto mais degradado for o lugar, pior o lugar. Sintomas da degradação, ou elementos que são tal qual a janela quebrada, todos esses que eu tô listando. Agora, as teses da esquerda sobre a ideia de trabalhar o marginal, o que está à margem como um elemento disruptivo no capitalismo, é justamente um elemento desagregador e faz parte de uma ideia central deles de destruição de sociedades baseadas em confiança. E é muito louco isso, porque se você for pra China, você tem exatamente aquilo que acontece nos Estados Unidos. Se você for pro Japão, mas você tem a China porque a China é comunista, né? Você tem uma sociedade, lógico, os chineses são possivelmente um dos povos mais inteligentes do mundo. Estão ali no qualquer ranking, qualquer teste PISA que você faz, sempre vai ter um chinês, né, ou alguém oriundo da China, né, algum grupo social, grupo étnico chinês, por exemplo, Taiwan vai estar presente, Hong Kong vai estar presente, tudo, né, tem chinês pra caramba ali, e são chineses étnicos. Então, eu quero dizer, eles são um dos povos mais inteligentes do mundo, são uma cultura milenar, então, logicamente, isso não importa muito o regime, eles vão construir uma sociedade baseada em confiança. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a China, né, enquanto um local comunista, não pratica esse tipo de teoria da marginalização, ou essa idolatria ao marginal, né? E sociedades baseadas em confiança, amigos, são sociedades superiores. Sociedades baseadas em confiança são sociedades superiores. Sociedades que não têm confiança são sociedades inferiores. Em geral, você vai também criar uma correlação entre sociedades sem confiança e povos mais burros, povos mais animalizados, povos mais bestializados, povos que não conseguem produzir nada, povos com menos conscienciosidade. Então, há uma luta civilizacional aqui. E o que a gente coloca muito no que a gente quer fazer é essa luta civilizacional. Eu não quero viver no país da André Surak. Eu acho que tudo que envolva a mentalidade da André Surak, ela gravando filme pornô com o próprio filho, tem que ser destruído. Eu acho que a André Surak é uma chaga social. A André Surak é pior do que a prostituta de rua na frente da sua casa, é pior do que o craqueiro. A André Surak é um meme, né? Ela é um meme, eu tô falando da ideia do Dawkins de meme. É um meme, é uma ideia que fica se replicando, né? E contaminando a cabeça das pessoas. E contamina a cabeça de homem também. Vai vários bobos, do job. Isso vale até abrir uma discussão que eu tava tendo tô tentando lembrar, com o Renato, né? O Renato tava me contando, né? Eu não vou mais em balada, mas assim, eu fui de uma época e eu frequentava muito balada. Antigamente, nos meus tempos, casa noturna, balada, não tinha garota de programa. Hoje, o que eu estou sabendo, não sei se você sabe disso, Riso, é que você vai numa balada, numa casa noturna, e é cheio de, aí eles chamam de as do job. O que é uma as do job? Que tem um termo que é quase um eufemismo, né? Ah, entendi, ela é uma prostituta, e tem uma prostituta na balada, então você acha que você tá conversando com uma garota normal, e aí quando vê, é uma garota que quer vender pra você um sexo. Ah, ela é uma a do job. Qual job? É prostituição. Entendi. E aí tem não digo uma glamourização, mas tem uma normalização disso. Por quê? Cultura do OnlyFans, toda essa cultura de vender conteúdo pelado online, que você pensa o seguinte, como de fato é uma naturalização da nudez por conta das redes sociais, de você ficar seminua numa foto aberta no teu Instagram para você cobrar pra ver um pouquinho a mais, é um salto, é um passo, não tem mais tabu, porque você já cumpriu quase todos esses requisitos. O que eu quero dizer é o seguinte, hoje no Instagram, qualquer moça pode ir e ela vai lá e bota uma fotinha um pouco mais séria. Normal, tá dentro de um contexto de normalidade. Aí ela pode ir passando, aí quando ela vai vendo, pô, tive 3 mil likes, né, com essa foto um pouco, aí tive mais 4 mil, e aí ela tá trabalhando num emprego merda, que ela ganha uma merreganha, R$1.800, mas ela tem uma bunda redondinha, e ela, né, magrinha e tal, pô, legal, tá aí, vou, e se eu, né, assina aqui que eu posto mais fotos. E se eu pagar um pouco mais e o cara me encontrar? Então tá tendo essa naturalização da prostituição aqui, é uma naturalização bem grande, e a prostituição já tá se confundindo com, vamos dizer, nos espaços de convivência em que não estava presente, tá? E eu não acho que isso é uma sociedade decente, tá? Eu não consigo achar que isso é bom, que isso é legal. Isso é doentio, isso é absolutamente doentio. Pra mim é mais um sintoma de uma sociedade que não é mais baseada
baseada em confiança. Porque quando a garota faz essa escolha, que é a escolha por ser uma garota de programa, ela tá fazendo uma escolha de curto prazo, ela tá ali cagando pra reputação dela. Se ela caga pra reputação dela dentro desse espaço social e importa pra ela ganhar uma grana agora, tá? Ela não tá ligando pra reputação dela perante a comunidade dela, seja a família, seja o bairro, o local onde ela mora. Ela é um elemento disperso numa sociedade em que as pessoas não só estão cada um fazendo o seu. E eu volto a falar, esse é o tipo de individualismo, tá? Burro, presente em sociedades que, como é que eu posso colocar? Não são construídas na base da confiança e que são taxadas de coletivistas. Que eu preciso explicar. Uma sociedade como a americana, em que, tem o self-made man, tem a ideia de individualismo e tal, a sociedade, basta ler a Democracia na América, do Alex de Tocqueville, ela foi fundada em uma base profundamente coletiva, tá? Profundamente coletiva. A colonização americana se deu na base da construção de comunidades sociais e religiosas, com essas cidades que são profundamente baseadas em confiança. Então a América foi criada nessa base. Inclusive o Sérgio Bargelon de Holanda fala isso, que o verdadeiro individualista, se a gente olhar direitinho, é o aventureiro que coloniza o Brasil. Enquanto que a galera do trabalho metódico e dessas construções dessas sociedades, vamos dizer, com esse espírito comunitário, foi muito mais presente na colonização americana. E isso confunde muito, que a gente tenta, o liberalismo, o liberbobismo aqui no Brasil vende a ideia de que nós somos coletivistas e os americanos são individualistas, mas é diferente, cara. Olha, se o poder de... se o trabalho necessariamente precisa ser coletivo, né, você criar organizações como empresas, comunidades, etc., é a base para você multiplicar valor, né? Dando espaço, obviamente, para o gênio individual da pessoa e tal. Então, necessariamente, melhores arranjos coletivos são mais propícios ao acúmulo, à produção de riqueza e acúmulo de capital. E piores arranjos coletivos são piores para isso. Então, o Brasil é um arranjo coletivo inferior. Então, por que eu dei toda essa volta? Vamos voltar aí pra cabeça da moça que, às vezes, uma moça de classe média que vira prostituta. E não só prostituta, vira uma OnlyFans, que pra mim são gradações diferentes da mesma coisa. Ela não tá ligando pra nada. Que é uma cidade que não tá ligando pra nada, que é o cara que, enfim... a gente consegue incluir quase todo mundo aí, tá? Eu posso falar do concurseiro que quer entrar numa vaga pra receber acima do teto e ficar depois fazendo lobby pra conseguir receber mais dinheiro, como gente do topo do judiciário. O quão diferente isso é de uma adult job. Já que ela na minha época tinha as boates que as putas iam, mas todos sabiam. Sim, hoje não está claro isso. Eu não sabia disso. Hoje não tá claro. Hoje o cara vai numa balada normal, e aí o cara tá conversando com uma moça e a moça é uma adult job. Aí eu não sabia. Falei, cara, isso não existia quando eu era jovem. Isso definitivamente não existia. Não mesmo. Não fazia o menor sentido. Bom, eu não vou em baladas há muitos anos, então eu não sei dizer, né? Não, eu também não, assim, eu já não sou, já não era baladeiro há certo tempo. Agora eu tô, tipo, como é que é? Misturou esses mundos? Enfim, né? Um cara, Love Story, Bahamas não é uma balada, cara, Bahamas é um puteiro. O Love Story era um que você sabia que ia dar prostitutas, mas era uma balada. Eu tô falando assim, você ia pra maior parte das casas noturnas, não havia isso. Desculpa, vocês acham isso natural? Eu acho isso bizarro. Eu acho que é bizarro. Me chamem de velho, não sei o que. O William sempre teve isso. Não teve isso, tá? Eu já fui promotor de festa, eu já fui sócio de balada, eu conheço um pouco do setor. Você não tem a menor ideia do que você tá falando. Não era. O que tá sendo escrito hoje é uma coisa completamente diferente. Pra botar na tela. BNDES aprova 32 milhões para a produtora de Ainda Estou Aqui, né? Notícia o quê? Da Mônica Bergamo? Mônica Bergamo. Então vamos lá, vamos ler aí. Investimento contempla desenvolvimento, produção, comercialização e internalização de novas obras audiovisuais. Esse assunto é bem importante. Vamos lá. O BNDES aprovou o financiamento de 32 milhões à Conspiração Filmes, coprodutora de Ainda Estou Aqui, dirigido por Walter Salles, blá blá, beleza. O apoio financeiro permitirá investimentos e desenvolvimento em blá blá blá. Aí, abre aspas. A cultura que em outros tempos foi perseguida voltou a ser valorizada no governo do Lula e o BNDES está retomando protagonismo no apoio ao audiovisual, blá 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 blá. Beleza. A Conspiração é também uma das responsáveis pela produção do Auto Compadecida, do Sucesso, e trabalha atualmente em títulos como Vitória, Novo Longo Estrado por Fernanda Montenegro, Detetives do Prédio Azul, Fantástico Reino de John Dion e Velhos Bandidos. O financiamento está no âmbito do programa blá blá blá. Beleza, né? Beleza, aí já outros assuntos. Vamos lá, galera. Vamos explicar esse assunto aqui, porque a internet tá ficando pistolaça com esse assunto. E eu confesso que eu também fico pistola com esse assunto. Mas nós não podemos falar igual pessoas burras desse tema, tá? Vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa entender. O cinema no mundo todo, ele ou é subsidiado, ou ele com linhas de crédito especial, ou tem algum tipo de política de criação de conteúdo. Isso em 90% de onde ele existe. O cinema é tratado também como soft power. O cinema é uma indústria específica que, vamos dizer, ajuda a criar um ethos, ou, vamos dizer, ajuda a criar um norte cultural aí para
não só pra dentro, mas pra fora, né? Então você promove a cultura do seu país perante outros lugares e jogo que segue, tá? Então, existem essas coisas. A primeira pergunta que nós podemos colocar é: faz sentido o Brasil, na lógica atual que ele tá, de gastos públicos, de setores inteiros quebrando, que é o que tá acontecendo, escolher, não, o audiovisual aqui é a nossa campanha de soft power, nós vamos divulgar ao mundo quem nós somos. Só porque uma bosta de um filme falando de um tema que agrada o governo ganhou um prêmio menor, é um prêmio pequeno no Oscar, que é o Oscar de melhor filme estrangeiro, após um trabalho de lobby gigantesco feito pra isso acontecer, eu já boto esse questionamento na mesa, mas tudo bem, né? É fato que essa indústria, pra existir e tal, no mundo inteiro ela precisa disso. Agora vamos conhecer qual é a indústria brasileira. A indústria brasileira de cinema não é que ela é uma indústria, né? Tem várias empresas produzindo seus filmes e produzindo material pra Amazon, pra Netflix, etc. Não, né? A gente tá falando de um bloco de empresas e produtores e criadores que fazem parte de um quase oligopólio, tá? Que já obtém acesso através da lei do audiovisual e outras leis de recursos públicos, seja de dinheiro injetado na veia, seja por, como é que chama, por renúncia fiscal, de dinheiro. E esse grupo, ele se protege e este grupo, ele tem um mercado fechado na mão dele. Aí você fala, como que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que o audiovisual brasileiro, ele responde a um determinado grupo de pessoas e um grupo ideológico que sempre cai no mesmo grupo. Lembra que eu falei da máfia do Dendê? Por exemplo, a música no Brasil, qualquer um pra fazer sucesso tem que pagar pedágio pro Caetano, pro Gil e pro Chico Buarque. Então você tem um grupo de pessoas que, pra você ter acesso ao mainstream da música brasileira, que não inclui o Gustavo Lima. O Gustavo Lima roda em paralelo, também com dinheiro público. O Gustavo Lima, o funk, não, desculpa, o sertanejo, vive um circuito de festivais municipais usando dinheiro público pra se bancar. E aí ele vive o gostosão lá, rodando e vendendo show pra prefeitura. É isso que o Gustavo Lima e 99% do sertanejo fazem. Eles vivem num circuito de cidades rodando, porque tudo que envolve arte no Brasil é dinheiro público, né? Aí ele é o embaixador do não sei o que. Aí vamos lá, funk, circuito de shows, festivais público, ainda que há alguma coisa privada no mundo deles, tá? O MPB, assim, leis de incentivo, show, e na música, você ter esse acesso, você precisa necessariamente fazer parte do grupo do Caetano. O grupo do Caetano, que é o grupo da Paula Lavigne, que é o grupo que tá presente naquele 342 Arts, que mistura gente do audiovisual, né? Artistas da música, artistas do cinema, é um bloco majoritário muito presente no Rio de Janeiro, com, obviamente, infiltração em outros lugares, tá? Que são as pessoas que controlam o que é, o que não é arte, o que pode ou não pode ser produzido, e que tem uma linha ideológica específica. Então eu tô falando de um agrupamento político que age de maneira política no próprio setor, e que faz campanha para determinados candidatos, que tenta influenciar o debate público a todo custo, que faz lobby público. Eles têm um movimento político que chama 342, e eles ficam se posicionando politicamente o tempo todo, cancelam artistas, promovem artistas, escolhem que pode. E esse grupo, agora, ao qual o Walter Salles faz parte, eu preciso repetir, o grupo ao qual o Walter Salles faz parte, esse grupo que tem uma série de... Não é que ele é dono da conspiração, mas ele fez o filme junto com a conspiração, e a conspiração faz filmes muito nessa linha. A Fernanda Montenegro, ela tá fazendo um filme agora que chama Vitória. Depois vejam o trailer desse filme, né? É um filme contando a história de uma mulher que tava combatendo o crime. A história toda, ela é construída de modo a mostrar ela lá, a melhor amiga dela é um travesti, ela vai pra balada de travesti, e não sei o que, papapi, papapá. A conspiração, tá? Ela tá... Você fala, Renan, ela tá inserida nesse grupo? Veja, o riso vai abrir. Quem é a Conspiração Filmes? Conspiração Filmes é uma produtora independente de filmes brasileira, fundada em 91 por Cláudio Torres, José Henrique Fonseca, Arthur Fontes, Lula Buarque de Lula Buarque de Holanda? Conta com blá 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 blá. A conspiração começa a fazer blá blá blá. Beleza. Veja só. Um dos caras que tem ali, que é o Buarque de Holanda, é parente de quem, gente? Vamos lá. As ramificações desse grupo estão em todos. Eles são um grande grupo econômico. Eu tô falando, é um grupo econômico e político. Então todas as ações que vão acontecer nessa linha estão sempre beneficiando um pequeno grupo de pessoas. Não adianta fingir que não é. E não adianta me vir com análise. Não, mas veja só, porque as análises vão vir assim: o mercado cinematográfico no mundo todo é bancado. Entendi. Então, o mercado no mundo todo, você tem um pequeno oligopólio de artistas de esquerda que controlam isso. Eventualmente isso acontece, tá? Em alguns lugares, com certeza deve acontecer. Mas aqui no Brasil é descarado. São vínculos familiares, vínculos personalíssimos. E esses caras monopolizam o dinheiro. Então, no fundo, você tem que ler. Vamos ler agora. Houve o filme... Cláudio... Quem é Torres? Opa! Olha só, Rizzo. Cláudio Torres, que é um dos sócios da conspiração. Vou ler. Filho do casal de atores Fernando Torres e Fernanda Montenegro. É irmão da atriz Fernanda...
Entendi. Vamos reler. A Conspiração Filmes, que é uma empresa, uma produtora de cinema, que fez um filme junto com o Walter Salles, que é um banqueiro. Eu ainda nem vou entrar na parte do banco, tá? Eu já vou entrar, mas ainda não entrei. Ele vai agora, após o filme fazer o sucesso e a Fernanda Montenegro fazer campanha pública pelo Lula, e ela tem vídeos dois lá, ela convocando manifestação junto com o Lula, eles recebem uma linha subsidiada, um crédito subsidiado de 32 milhões para a produtora dela continuar fazendo filmes de propaganda à visão de mundo deste mesmo governo, deste mesmo grupo político, junto a seus parceiros, que são parceiros que fazem parte da mesma elite econômica, política e cultural que determina o que pode ou não pode ser ouvido, dito, falado na imprensa brasileira e na arte brasileira, porque eles são donos desse oligopólio, tá? E aí você tem que achar bonito porque eles foram no Oscar e receberam uma estatueta de melhor filme estrangeiro, que é uma premiação menor. E aí eles vão receber esse crédito, 32 bilhões. O Aloysio Mercadante, que é um vagabundo, um bosta, um merda em termos econômicos, que tá lá no BNDES. E tá lá no BNDES por culpa de quem, senhor Rafa Almeida Riso? Eduardo Bolsonaro, que votou e fez campanha pra algum lobby, algum acordo que eles fizeram pra que ele pudesse ser nomeado ali, né? Vamos lembrar, nunca podemos esquecer de Eduardo Bananinha, podia chamar Eduardo Mercadante, né? E o Mercadante tá lá e ele tá falando, agora é o momento de a gente promover o audiovisual. Sim, agora é o momento de vocês injetarem crédito subsidiado em empresas de figuras amigas e aliadas do governo de vocês, que é isso que tá acontecendo. É isso que tá acontecendo. E antes que todo mundo fale que eu estou exagerando, né? Vamos lá, vamos ver o mongoloide do Bananinha, que é um dos grandes mongoloides e que quer ser presidente da república. Você pode ter, depois do Bolsonaro, do Lula, da Dilma, outro presidente mongoloide no Brasil que merece palmas, cara. O Brasil é uma grande política assistencial, tipo, gente, vamos promover nossos retardados, vamos colocar eles na posição mais destacada do Brasil. Isso é sensacional. O Brasil é um país realmente, assim, ele é um grande política de DEI, de Diversity, Equity and Inclusion, né? A gente, presidente sempre vai ser retardado aqui, tá? Temos que botar o maior retardado possível. Então, sim, gente, Dudu Bananinha votou nisso e é sabido por todos. Voltando, né? É crédito subsidiado. A coisa fica muito engraçada, então quando você percebe, poxa, a empresa Conspiração Filmes, ela é de propriedade, tá? De gente que fez parte daquele filme, que faz lobby político PT, e agora, por serem um grupo econômico, político e cultural ligado às esquerdas brasileiras, está recebendo um aporte, não é exatamente um aporte, mas assim, né, crédito subsidiado do BNDES, porque agora o BNDES visou, de acordo com o Mercadante, que vai investir no audiovisual, que agora isso é uma arma nossa de soft power. Então assim, o que isso quer dizer? Produtoras de conteúdo, elas sustentam um mercado que é essencialmente político. O mercado de cultura e arte, né, no Brasil, ele é essencialmente político, e são agentes políticos e culturais. As produtoras, as pessoas que trabalham nessas produtoras também trabalham, preciso colocar aqui, em campanhas políticas. Os artistas são porta-vozes de um determinado discurso político. Então você está fazendo injeção de dinheiro na veia para esses caras. Então o Brasil investe muito, a esquerda brasileira, que defende ideias que não funcionam há muito tempo, ela precisa artificialmente ser inflada. Então ela é como se fosse... Já viu aqueles caras, tem um cara que ele mora você viu isso, sabe, né? É um gordão que ele tem um problema, ele tem uma doença, então ele tem que ser mantido vivo artificialmente com uma espécie de um balão de ar, sei lá o que é. É isso, a esquerda brasileira ela tem que ficar sendo inflada e mantida artificialmente. Então isso aqui é um dos instrumentos para manter artificialmente o discurso de esquerda vivo. É basicamente isso. Então eles têm que ser mantidos e a gente tem que ficar injetando. E aí a gente vê isso, é o crédito subsidiado. Sim, agora vocês vão ter crédito subsidiado. E eu acho muito engraçado, né? Porque o Walter Salles, né? Ele é banqueiro. Veja, nada impede, já que ele acredita muito no cinema brasileiro, né? O Walter Salles, de então, poxa, pegue dividendos que ele recebe da bosta do banco que rouba a gente com cheque especial, a bosta do banco que rouba a gente com cheque especial e outros tipos de produtos financeiros que contam com o segundo ou terceiro maior spread bancário do mundo, né? E monte uma linha de crédito subsidiada, privada, então. O herdeiro do banco, o Itaú Unibanco, com uma fortuna avaliada em 4 bilhões de dólares, Salles é o terceiro cineasta mais rico. Que legal! Ele tem uma fortuna pessoal dele avaliada em 25 bilhões de reais. Ora, ele poderia montar ele, através das fundações dele, uma linha de crédito subsidiada. Se ele acredita tanto. Porque ele diz, ele botou dinheiro no próprio filme, né? Sim, ele bota o dinheiro no próprio filme. O dinheiro dele é oriundo do oposto do crédito subsidiado, que é o crédito com o spread mais caro do mundo, dado que ele vive através de um oligopólio que sustenta famílias dele e outras. E aí ele faz lobby pro PT, fica com essa cara de viado filho da puta, que eu odeio esse cara, né? Falando as merdas dele e assim, já vamos cortar o que o Renan falou, sabe? Quero que ele se foda. Se você tá defendendo que enfia cheque especial na tua avó, na tua mãe, nas pessoas ali, você é um otário, você tem que se fuder. Fica esse bosta desse Walter Salles aí, fazendo esse lobbyzinho que eles vivem. Agora, botar o dele na reta, vai, investe ele na conspiração, porra. Bota ali, ó.
Mostra que o banco da tua família deu ele o crédito subsidiado. Bota ali, ô filho da puta. Não, ele vai, faz o filme, promove o filme dele, faz a imagem dele. Mamãe, ganhei o Oscar, cheguei, consegui, né? E aí, enquanto é recebido pelo Lula, enquanto ficam fazendo esse jogo de puta que eles ficam fazendo, a Conspiração Filmes da Fernanda Torres, que faz filme com ele, do irmão da Fernanda Torres, pra ser preciso, né? Recebe esse crédito subsidiado. A pergunta que fica, uma produtora ou alguém que tem um negócio que não coaduna com a visão de mundo deles nessa área cultural, teria esse mesmo crédito com... Se não precisa ser o mesmo, teria um crédito assim? Todo mundo sabe que não é assim que a banda toca, todo mundo sabe que o meio cultural brasileiro é fechado, e é fechado pra esses caras. É um bloco, é uma turma, é uma máfia. Tem até um nome, um bloco, a parte inteira deles, especialmente a parte que mexe com música, é a máfia do... Dendê? É a máfia do Dendê. Ora, se queremos ter cultura séria no Brasil, nós precisamos destruir esse oligopólio. Essas pessoas precisam cair, essas pessoas precisam ser destruídas. No sentido econômico, ou seja, todo esse aparato que é criado para eles venderem uma visão de Brasil particular deles tem que ser desconstruído. E aí querem concorrer? Concorre, produz os seus conteúdos aí. Nós não temos que ficar vendendo eternamente a visão de mundo deles. É por isso que eu não consigo... Ai, Renan, comemora o filme, eu quero que esse filme vá pro inferno. Eu quero que esse filme vá pro inferno. Eu quero que essa bosta de filme se dane. Esse filme não contribui em nada pra gente ter o Brasil que a gente quer. Não, esse filme está contribuindo pro Brasil continuar sendo uma bosta de lugar. Há uma relação direta. Esse filme faz propaganda de um determinado tipo de visão de mundo, que hoje tá plasmado no partido político que tá ferrando o Brasil, que é o PT. Esses caras ganham dinheiro vivendo isso, e eles fortalecem isso. Isso não é bom pra ninguém no fim do dia. Não é, então, ai, mas a arte do não sei o que, pau no cu da arte da Fernanda Torres. Desculpa o palavrão, é que esse assunto me deixa... Nesse ponto, galera, nesse ponto assim, né, vem aquele bom mocismo liberal, o bom mocismo liberal. Enfia o bom mocismo liberal no rabo. São interesses políticos, são interesses de blocos políticos, são interesses de visão de mundo, são interesses de famílias. De famílias. Essas pessoas têm CPF, essas pessoas não são conceitos. Eles têm nome, CPF, interesse. Curiosamente, eles são todos casados entre si. Repara uma coisa, pega o pessoal da família do Eduardo Campos. Pega o pessoal da família do Eduardo Campos. Veja que boa parte deles estão envolvidos com cinema. E eles vão se casando com os outros. Todo mundo vai se casando ali, que é uma lógica muito antiga nossa, porque o Brasil é a porra de uma colônia até hoje. Então são aquelas mesmas pessoas daquela mesma elite antiga, eles vão se casando, vão se misturando e vão mantendo suas capitanias hereditárias agora, vamos dizer, não apenas divididas territorialmente, mas divididas dentro de uma lógica de ocupação de espaço institucional. Então é diferente, então, assim, ó, prima de Marília Reis, João Campos, atriz Luísa Reis viaja com Caio Blá pro Recife. Olha que legal. O ator Caio Blá casa com uma Reis, que é produtora de cinema, e eles têm produtores, entendeu? Então tem uma mamata ali, aquele mundo, e essa mamata se amarra, todo mundo tá andando junto, todo mundo se apoia ali. Se você quiser ter um país sério, essas pessoas precisam ser destruídas do ponto de vista político e econômico. Destruídas. Aí me pergunta, mas o Bolsonaro fez o quê? Fez nada. O Bolsonaro fez motociata e ganhou uma moto de madeira. Foi isso que esse cara fez. Ele fez uma motociata e construiu uma moto de madeira. Quer dizer, ganhou uma moto, ficou montando, fingindo que tava andando com ela. Que né, doentio. Esse cara não fez nada pra mudar essa realidade. Isso é maluquice, então não teve direita nenhuma, né? Ainda tem a gente fala, não, mas a direita tinha que investir em arte agora. A direita não tem condição de investir em arte agora. A direita não tem condição de investir em arte. A direita não tem gente produzindo de arte. E honestamente eu tenho pavor da ideia de, vamos produzir arte de direita. A real é o seguinte, o mercado quer produtos legais, normais. Se você cortar esse viés, um monte de gente que tá produzindo coisa de esquerda e que nem esquerdista é, mas é obrigado a fazer, vai começar a atender isso. Então assim, você tem que fazer as travas corretas. Primeiro, tira a mamata desses caras, quebra a mamata desses caras. 2, seja bem específico, não no que deve ser feito, mas no que não deve ser feito. É isso. E aí deixa que o mercado se toca. Se tirar as amarras que fazem com que só uns cheguem nesses espaços, né? Tira essa papagaiada woke, diversidade, obrigação de fazer isso, aquilo, senão você não vai ter dinheiro assim. Tira, desmonta essa merda. Deixe que o mercado se conduza e permita que haja concorrência. O que vai acontecer? Um cara que faça um filme que não tem papagaiada, esse filme vai se dar melhor do que o filme que tem papagaiada. Fato, porque a papagaiada precisa de muita barreira de entrada, tá? Precisa de muito dinheiro, muito subsídio pra se manter. Essa é a real!
todo o resto é conversa mole, entendeu? Então, vi gente defendendo esse banqueiro filho da puta, do cacete aí, esse Walter Salles, você é um merda. Se você defende esse cara, você é um merda. Ponto final, você é um merda. Você merece, porque você não consegue ver as relações de poder na tua sociedade. Tipo, é aquele cara que não consegue entender, sabe? Todo mundo aqui teve na escola, né? Vocês sabem que uma sala de aula é um espaço de poder. Não tô falando do professor, tô falando nem dos alunos. Você vai pegar os grupinhos, as funções sociais que as pessoas têm. É um grupo, uma sala de aula, uma classe, é um lugar opressivo, se vocês pensarem direito. Tem hierarquias, às vezes tem grupinhos que as pessoas sequer se falam umas com as outras. X. Se você num colégio não consegue perceber que existem hierarquias e dinâmicas de poder, mesmo numa sala de aula, se você não consegue perceber, sei lá, que numa reunião, num jantar familiar tem dinâmicas de poder, e você não consegue enxergar as dinâmicas de poder em tudo, você estará sempre numa posição muito subalterna. Isso é a primeira coisa que eu queria falar pra vocês, né? Uma pessoa, pra ter tato social, ela tem que entender as dinâmicas, as relações sociais e as formas como elas se dão. Mulheres são especialmente agudas nisso. Mulheres entendem isso. Pra mim, as mulheres nasceram com um software pra entender isso. Homens são meio bobos. Homens são bem bobos, né? Vendedores aprendem a lidar com isso e aprendem a se posicionar e aprendem a saber como extrair vantagem disso, né? Por isso que vendedores costumam ser vistos como pessoas espertas e por vezes as pessoas não confiam no vendedor porque percebem que ele entende essas dinâmicas e cria, vamos dizer, maneiras de levar vantagem nisso. Os bons vendedores. E tá no direito deles, não tem nada de errado nisso. Agora, quando você olha uma situação política e econômica complexa como a do Brasil, em uma estrutura social complexa, se você vai lá e olha o Walter Salles isoladamente, ou olha esses elementos isoladamente, e fica tendo criar, vamos dizer, opiniões quase categóricas sobre, tipo, não, mas ele é um empresário, ou ele é um cineasta, ele só está fazendo a obra dele, né? Que eu vejo alguns argumentos liberbobos que vão nessa linha, tipo, mas ele é um banqueiro, a pessoa pegou juros porque quis. Aí você não entende o que você está fazendo, em geral você é o bobo da sala de aula. Então, se você não consegue enxergar essas relações, e não consegue entender que, por serem elite, e por investirem neste determinado projeto de país, e por se darem bem num projeto de país que outras pessoas não se dando bem, esse cara não é um agente autônomo que está tomando algumas decisões assim, não, ele é um agente político e ele faz parte do processo decisório. Você entende o que eu quero dizer? Galera, isso aqui é pra vocês acordarem. O Walter Salles, né, o banco dele, você acha que o banco dele não tem ciência que o brasileiro comete inadimplência, que o brasileiro é complicado, o brasileiro não sabe nada de matemática financeira, o brasileiro tem baixíssima conscienciosidade, o brasileiro pensa no presente? Lógico que sabe. Eles criaram um oligopólio que permite que esses bancos tenham lucros mesmo diante de um cenário que é muito complicado. O sistema, vamos dizer, os marcos regulatórios sobre cobrança no Brasil são muito complicados, tudo é complicado, a legislação é complicada, o judiciário é complicado, o consumidor é complicado e o banqueiro vai criar um meio pra ele lucrar nisso. E aí você percebe que é um negócio doentio quando outros setores estão indo muito mal, o país está indo como um todo muito mal e eles sempre estão com lucros recordes ano após ano. Então, algo foi feito ali que está permitindo que eles tenham um desempenho muito grande. E esse algo é, antes de tudo, eminentemente político. É mais político do que econômico / financeiro. Então, se esse algo é eminentemente político, esses caras são agentes políticos. Portanto, o lucro que eles têm, ou a vantagem social e econômica que eles levam perante outros setores e perante a sociedade como um todo, ela vem com um preço. E eles exercem também uma visão de mundo. E essa visão de mundo você tem que escolher se ela é boa pra você, não só pros negócios dele, mas pro tipo de convivência urbana que você tem. Porque esses caras interferem na língua que você fala, no jeito que você imagina, na história que você tem. Então, é diretamente linkado aos interesses político-econômicos deles, a atuação cultural que eles têm. Não à toa, todas essas fundações de bancos, elas sempre têm um negócio cultural e eles sempre promovem artistas, ideias e filósofos e opiniões e tal, que estão no bloco da esquerda. Então você tem que entender por que eles fazem isso. Qual é o interesse desses caras nisso? Achar que ele é tipo aquele goleiro muralha, né? Toda vez que ele pula pra esquerda. Ele só tá sempre pulando do mesmo lado. Ele fala que não, mas a técnica dele não é, cara. O outro filme dele que ele queria emplacar como premiado era o Diário de Motocicleta, que era a história do Che Guevara, uma história romantizada do Che Guevara. Esse cara, ele tem uma linha política, a Fernanda Torres tem uma linha política, o dinheiro que circula deles é um dinheiro que também é político. Então, fingir que é normal ou ficar falando dessa leitura é coisa de mongol, coisa de burro. Um cara, lembrando que o Itaú foi o maior financiador da campanha do Lula. Não sei se o Itaú foi o maior financiador da campanha do Lula. O que eu sei que
Teve jantares agora na campanha do Lula, que foram tocados por uma mulher, Neca Setúbal. É só procurar Neca Setúbal, Lula lá organizou jantares. É só ir procurando Setúbal, Lula. A família Setúbal participou da campanha. A família Setúbal, eles são ligados ao antigo Itaú. O Moreira Salles é da turma do o Walter Salles, que também tem o Moreira. É a turma do Unibanco. O Itaú e o Unibanco fizeram uma fusão. E aí o Itaú era majoritário nessa fusão. Então hoje ele é acionista desse bloco Itaú Unibanco menor. Olha lá, ó. Sócia do Itaú declara voto em Lula e diz que ele é a única liderança capaz de reconstruir esse país. Neca Setúbal vai ler que o Brasil retrocedeu 10 anos na área de... Então assim, a Neca Setúbal, entendeu? A Neca Setúbal... Manter-me aí calado, né? O que eu acho que tem que acontecer com essas pessoas? O que eu acho dessas pessoas? Ou um cara... Se você não percebe o viés desse filme, é a mesma galera que defende... É exatamente a mesma galera. Na verdade, todos esses caras, eles querem que, por exemplo, você não possa produzir conteúdo online. Essa galera, por exemplo, é toda a favor de taxar youtubers. Você sabia disso, né, Riso? Aquele projeto que tava rodando lá na Câmara, taxava streamers, youtubers, porque eles veem todo mundo como concorrente. Então a gente tem que ser taxado, tá? Pra que eles tenham de crédito subsidiado. Então eles fazem lobby pro crédito subsidiado. Eles fazem lobby em Brasília, naquele PL da censura 2630, que dava dinheiro pra Rede Globo. Eles são a favor da lei do audiovisual, que mete grana neles, enquanto eles taxam o que eles chamam de concorrente, que eles vão falar que são produtores de fake news. Porque você precisa assistir o filme lá que conta a história do pai do Marcelo Rubens Paiva, que hoje é um formador de opinião classe C do petismo, das esquerdas, que fica falando merda por aí, é um puta de um fala bosta, fica falando merda por onde vai. Mas ele não sei o que. É um fala bosta. E a gente é obrigado a lidar com esses fala bosta aí. Primeiro eu quero só comentar aqui, pedir a solidariedade ao nosso vereador, tá? O João Bétega, pode botar na tela, tá sendo processado pelo Greca, que é o ex-prefeito de Curitiba. O Rafael Greca, que é o ex-prefeito de Curitiba, ele está processando o João Bétega, nosso vereador em Curitiba, pelo terrível crime de expor que uma peça bizarra em que um homem, não só essa, tá? Tem muitas outras. Um homem ficava andando pelado e correndo atrás das pessoas na rua, era, vamos dizer, alvo de financiamento público, seja através de dinheiro injetado ali, nesses grupos de teatro, grupos artísticos, seja através de renúncia fiscal. Aí eu não sei exatamente qual modelo. O lance o Bétega demonstrou isso. O Bétega acabou com essa babaquice, né? Isso teve efeitos políticos grandes sobre a imagem do Greca, porque ele estava passando incólume. E aí o Greca tá basicamente sendo processado e os caras estão tentando criar um clima pra cassação do João Bétega na Câmara de Curitiba, entendendo que obviamente o Greca fez o sucessor deles, eles ainda têm maioria ali, então eles estão tentando meio que dar uma pressão no Bétega. Veja, gente, essa história é um tanto quanto grotesca, um tanto quanto bizarra. O Bétega é um vereador atuante, o Bétega é um rapaz extremamente corajoso. Agora, os caras querem, vamos dizer, criar um clima, né, de que, ele se passou pra... Né? E aí a gente entende como funciona essa mesma indústria cultural que eu falei, porque eu tava falando agora há pouco do topo, por isso que esse assunto é correlato. Eu tava falando do topo, né, Chico Buarque, Fernanda Torres, Walter Salles. Agora vamos pra base, né, grupos de teatro, grupos de, né, dessas porcarias aí, que são, vamos dizer, a parte baixa da hierarquia, eles têm seus contratinhos e seus lobbies ligados a prefeituras, entendeu? Esse grupo de artistas que basicamente tava produzindo esse homem pelado andando no meio da rua, esses grupos artísticos, no fim do dia, eles precisam de lobby na prefeitura e lobby em governos estaduais, e eles conseguiram em Curitiba. O Bétega desmontou. Aí o aparato todo tem que ferrar o Bétega, porque se ferrou esse grupo, amanhã pode estar ferrando a Conspiração Filmes. Amanhã tá ferrando um grupo maior. Então existe uma solidariedade intragrupo neles na defesa desse pacote. E aí o Greca, que é um cara que foi prefeito numa cidade grande como Curitiba e conservadora como Curitiba, e cara, a galera é reaça em Curitiba mesmo, ele tá lá indo pra cima do Bétega, mesmo que isso contrarie o próprio eleitor. Isso pra vocês entenderem a dinâmica toda disso aí. É bem bizarro, bem bizarro. Isso é bem bizarro. Nossa solidariedade ao Bétega, tá? Um cara, o Matheus Niola, Bétega descobriu mais de 15 ambulâncias abandonadas. Foi uma das últimas descobertas agora do Bétega. Cadê a gestão do cara? O cara, e desculpa falar aqui como um populista, mas é real, né? O foco do ex-prefeito tá agora em processar um cara porque mostrou uma das bizarrices, um homem pelado que ficava correndo atrás de mulher na rua, na frente de criança, enquanto tem 15 ambulâncias largadas, abandonadas. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, cara. Todo apoio ao nosso grande João Vitor Matos Leão Bétega, tá? Bizarro isso, bizarro. Então se você é do Paraná, se você é de Curitiba, cara, força pro João Bétega, porque eu acho que veio algum tipo de armação ali. Acho, tá?